A gente abre essa edição do Jornal Nacional com a notícia do assassinato do principal comandante militar do Irã num bombardeio americano no Iraque. Vamos falar ao vivo com a correspondente Sandra Coutinho, em Nova York. Sandra, boa noite. Nesse momento, como é que está a situação entre os dois países? Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Rodrigo. E boa noite a todos. Olha, diante da escalada da tensão no Oriente Médio, o Pentágono ordenou o envio de mais 3 mil militares para a região. Mas o presidente Donald Trump diz que não quer uma guerra contra o Irã. Trump afirmou que o reino de terror criado pelo chefe da Força Especial da Guarda Revolucionária Iraniana acabou e que Qassem Soleimani passou 20 anos trabalhando para desestabilizar o Oriente Médio. O presidente americano disse que agiu para evitar uma guerra, não para começar um conflito. Ele lembrou que também ordenou o ataque que matou o chefe do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, e concluiu: o mundo está mais seguro sem esses monstros. A resposta do Irã à morte do segundo homem mais poderoso do país ainda é incerta e só virá depois dos 3 dias de luto decretados pelo líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O ataque que matou Qassem Soleimani foi de madrugada no Iraque. O comboio que levava o chefe das forças Quds, o grupo especial da Guarda Revolucionária Iraniana, deixava o aeroporto de Bagdá quando foi atingido por mísseis disparados de um drone americano. Qassem Soleimani e outras 7 pessoas morreram, entre elas Abu Mahdi al-Muhandis, comandante das Forças de Mobilização Popular, uma milícia iraquiana apoiada pelo Irã. A notícia foi confirmada pelas TVs estatais do Iraque e do Irã, mas os americanos permaneceram em silêncio por mais de 4 horas, até que o presidente Donald Trump postou numa rede social uma bandeira dos Estados Unidos. Minutos depois, o Departamento de Defesa confirmava a autoria do ataque. Sob orientação do presidente, os militares americanos tomaram medidas para proteger os americanos no exterior, matando Qassem Soleimani. O general Soleimani participava ativamente de planos para atacar diplomatas e militares americanos no Iraque e em toda a região. O general e a Guarda Revolucionária foram responsáveis pela morte de centenas de americanos e integrantes da coalizão no Iraque e por milhares de feridos, inclusive pelo ataque do dia 27 de dezembro. Segundo a Casa Branca, um empreiteiro americano morreu e 6 militares ficaram feridos nesse ataque do dia 27 contra uma base militar perto da cidade de Kirkuk, no norte do Iraque. Os Estados Unidos atribuíram o ataque à milícia iraquiana Kataib Hezbollah, que é apoiada e financiada pelo Irã, e respondeu 2 dias depois com um bombardeio aéreo maciço que matou 24 combatentes do Kataib Hezbollah em bases do Iraque e da Síria. No último dia do ano, centenas de manifestantes protestaram contra o bombardeio, tentando invadir a embaixada americana em Bagdá, escalando os muros e depredando o prédio. O presidente Trump acusou o Irã de orquestrar a manifestação, que exigia a retirada das tropas americanas do Iraque. O Irã negou participação nos protestos e hoje o líder supremo do país, Ali Khamenei, prometeu uma vingança severa ao que chamou de criminosos que têm o sangue de Soleimani nas mãos. Milhares de pessoas foram às ruas de Teherã protestar contra a morte do homem que era visto como o herói do Irã. Em Beirute, Nassan Nasrallah, líder do Hezbollah, a milícia libanesa com laços históricos com o Irã, disse que os assassinos americanos vão fracassar e combatentes do mundo inteiro rejeitam a humilhação e a arrogância dos tiranos. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que Trump agiu porque Soleimani planejava ataques significativos contra americanos no Oriente Médio. O ex-vice-presidente Joe Biden, pré-candidato do Partido Democrata à presidência, afirmou que a ação duvidosa do presidente Trump aumentou drasticamente o risco de uma guerra com o Irã e o perigo para os americanos. Em nota, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, criticou o presidente Trump por não consultar o Congresso antes de atacar. Pelosi alertou que o bombardeio
pode provocar uma escalada da violência e levar os Estados Unidos e o mundo a um caminho sem volta. O general Qassem Soleimani tinha 62 anos e era considerado o segundo homem mais poderoso do Irã. Ele não era o presidente, ministro ou líder supremo do país, mas ninguém no Irã tinha mais influência na geopolítica da região do que Qassem Soleimani. Todo o poder do general foi forjado durante uma atuação de 40 anos nas forças de segurança. Ele se juntou à Guarda Revolucionária Iraniana no final da década de 1970, durante a revolta que instaurou a teocracia xiita no Irã. Mas foi na guerra Irã-Iraque que o militar começou a criar sua fama de herói nacional. Quando o conflito terminou, em 1998, Soleimani se tornou o comandante da Força Quds, a tropa de elite da Guarda Revolucionária Iraniana, voltada para operações estrangeiras, com presença em diversos países, principalmente Síria, Líbano e Iraque. De lá para cá, nessas últimas 2 décadas, praticamente todas as ações militares ou de inteligência do Irã foram planejadas por ele. No final dos anos 90, apoiou o Hezbollah contra a ocupação israelense no sul do Líbano, usando táticas que incluíam homens-bomba. Mais tarde, deu suporte ao grupo Hamas, novamente contra Israel, na faixa de Gaza. Na recente guerra civil na Síria, teve papel importante dando suporte ao ditador Bashar al-Assad e cooperou indiretamente com os Estados Unidos na luta contra um inimigo comum, o grupo terrorista Estado Islâmico. Qassem Soleimani foi morto no Iraque e não é de hoje que sua influência interferia nos conflitos no país. Em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, ele armou e treinou as milícias que lutaram contra os americanos. Recentemente foi o arquiteto do aumento do controle do Irã em solo iraquiano. Se dentro do Irã ele era um ídolo, para várias nações ocidentais era um terrorista. No ano passado, o governo americano incluiu toda a Força Quds na lista de terrorismo. Os efeitos do ataque de agora ainda são difíceis de se calcular. O que se sabe é que eles deixaram o Irã sem sua principal mente militar e sem um homem apontado até como o possível futuro presidente do país. Estados Unidos e Irã têm um relacionamento conturbado ao longo dos últimos 40 anos e que se agravou desde a posse de Donald Trump. O assassinato de Qassem Soleimani não é uma ação isolada. Desde 2018, quando os Estados Unidos abandonaram o acordo nuclear com o Irã e voltaram a impor sanções econômicas contra o país, as hostilidades se intensificaram. Em maio do ano passado, o governo americano culpou Teherã por atacar 4 petroleiros da Arábia Saudita, Noruega e Emirados Árabes Unidos no Estreito de Hormuz. Dias depois, rebeldes do Iêmen, apoiados pelo Irã, lançaram ataques com drones que danificaram dutos de petróleo na Arábia Saudita, país aliado dos Estados Unidos. No mesmo mês, um morteiro foi jogado próximo à embaixada americana na capital do Iraque, Bagdá. Donald Trump acusou os iranianos pela agressão. Em junho, o exército iraniano derrubou um drone americano não pilotado no Estreito de Hormuz. Em resposta, Trump chegou a aprovar ataques contra alvos militares dentro do Irã, mas desistiu em cima da hora. Em julho, o Irã passou a desrespeitar o acordo nuclear e a enriquecer uma quantidade de urânio acima do permitido. O urânio enriquecido é a matéria-prima para a fabricação de armas nucleares. Em setembro, os americanos acusaram o Irã pelos ataques a uma refinaria e a um campo de extração de petróleo na Arábia Saudita. As hostilidades recomeçaram no fim do ano. No domingo, o exército americano atacou uma milícia rebelde iraquiana apoiada pelo Irã em resposta ao assassinato de um civil americano no país. A ação provocou uma manifestação violenta contra a embaixada americana em Bagdá. Mais uma vez, o governo americano responsabilizou o Irã. A professora de política da Columbia University, Sharon O'Halloran, diz que o assassinato do general cria uma situação muito volátil e de potencial explosivo. Se vai crescer ou não, depende das outras forças na região se envolverem ou não e das respostas diplomáticas. Mas a complicada relação entre Estados Unidos e Irã começou 4 décadas atrás.
Em 1979, logo depois da revolução que instaurou o governo islâmico no Irã, militantes tomaram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fizeram funcionários reféns. Os países romperam relações diplomáticas e os Estados Unidos impuseram embargo comercial contra o Irã. A crise durou 444 dias durante a campanha presidencial americana. E só em 1981, no dia da posse de Ronald Reagan, os 52 reféns foram libertados. A invasão da embaixada americana em Teherã contamina a relação entre os dois países até hoje. E toda essa complexidade torna o Irã um dos maiores desafios para o presidente americano em 2020. Desafio grande, mas não único. Donald Trump ainda tem que tentar domar a Coreia do Norte, que, ao contrário do Irã, detém armamentos nucleares. E também tem que lidar com o julgamento de impeachment no Senado. Tudo isso enquanto faz campanha para tentar a reeleição no dia 3 de novembro. Segundo O'Halloran, o efeito final pode ser positivo para Donald Trump. Em tempos de conflito militar, os americanos se voltam para a bandeira. É muito improvável um presidente ser removido. Normalmente o que se vê é a popularidade do presidente aumentar. O comentarista da Globo News, Guga Chakra, avalia outros impactos deste ataque americano. A decisão do presidente Trump de ordenar um ataque para matar o Qassem Soleimani, a figura militar mais poderosa do Irã, não foi aleatória. Pode ter sido ousada e arriscada. O Irã, há algum tempo, vinha testando os Estados Unidos, provocando, avaliando que o Trump, com uma política isolacionista, não iria querer entrar em um conflito com os iranianos. Esse era o objetivo do Irã. Mas chegou um momento que o Trump não tolerou mais. Esse momento foi quando houve aquela tentativa de invasão da embaixada americana, quando as milícias xiitas iraquianas, em coordenação com o Irã, entraram no complexo onde está a representação diplomática americana em Bagdá. É um risco elevado para o Trump que pode ter consequências muito ruins para ele na eleição americana. Nesse momento, ele tem números excelentes na economia, desemprego em recorde baixo, inflação controlada, o PIB crescendo. Uma crise no Oriente Médio pode ser muito ruim para o Trump. Tudo vai depender da reação iraniana. Se for uma reação muito dura, pode levar a uma escalada militar e até mesmo uma guerra contra os Estados Unidos, sendo negativo para o Trump. Por outro lado, pode ser que a situação acabe se estabilizando e o Trump, além do sucesso na economia, vai poder apresentar uma enorme vitória na área de política externa na campanha eleitoral desse ano. Insisto, tudo vai depender de como os iranianos irão reagir ao ataque americano contra Soleimani. Vamos voltar ao vivo a Nova York com a Sandra Coutinho agora para falar dos impactos econômicos de todo esse conflito. Sandra, o mercado internacional reagiu mal a esse ataque americano. Pois é, Ana Paula, assim que o ataque foi confirmado na noite de ontem, os preços do barril do petróleo começaram a subir. O barril de referência fechou a sexta-feira com alta de 3%. O principal índice da Bolsa de Valores aqui de Nova York teve o pior desempenho em um mês. Os analistas temem que um conflito armado afete a produção e o transporte do petróleo. 1/3 de todo o petróleo transportado por via marítima passa pelo Estreito de Hormuz. Isso corresponde a 20% de todo o petróleo consumido no mundo. No ano passado, o Irã interceptou vários navios petroleiros na região. As empresas americanas que operam no Golfo Pérsico ordenaram um reforço na segurança. E muitos funcionários devem deixar o Iraque depois que o Departamento de Estado declarou que não é seguro para cidadãos americanos permanecer no país. Ana, Rodrigo. Obrigada, Sandra. Até já. Aqui no Brasil, o ataque americano e a promessa do Irã de reagir também impactaram o mercado. Olho nos gráficos e nas notícias. A ansiedade das mãos refletiam as incertezas que invadiram o mercado financeiro logo na abertura. A Bolsa de Valores de São Paulo, que ontem bateu recorde de pontuação, chegou a cair mais de 1% pela manhã. Mas ao longo do dia, as perdas foram diminuindo.
Se acontecesse de dia o que aconteceu de noite, a situação muito provavelmente do mercado seria pior. Na falta de novidades importantes, o mercado se acomoda. No fim do dia, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,73%. O preço do petróleo afeta diretamente o custo de produção de uma empresa. Combustível mais caro significa lucro menor e isso tem impacto no valor da companhia, que é refletido no preço das ações dela. Por isso, as ações de empresas aéreas, que dependem muito do custo de combustível, estiveram entre as maiores quedas nas bolsas de valores do mundo todo. No Brasil, as aéreas também foram as que mais caíram. As ações da Petrobras passaram o dia em alta, mas terminaram em baixa. O dólar fechou o dia em alta de 0,74%, cotada a R$ 4,05. Segundo este economista, as oscilações no mercado internacional podem afetar no curto prazo o Brasil, mas os fundamentos da economia aqui são sólidos. O Brasil vem se fortalecendo, vem fazendo reformas, a economia vem crescendo, e isso dá ao país alguma robustez diante de choques. Então, acho que o impacto na economia brasileira, no dia a dia nosso, é um impacto moderado. O presidente Jair Bolsonaro falou em Brasília sobre a possibilidade de a crise afetar os preços dos combustíveis por aqui. As primeiras informações chegaram ao presidente no fim da noite. E logo cedo, na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro disse que ainda trataria do assunto com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e com ministros da área econômica, já demonstrando preocupação com o preço dos combustíveis. Que vai impactar, vai. Agora vamos ver o nosso limite aqui. À tarde, na saída do hospital, onde a primeira-dama se recupera de uma cirurgia, Bolsonaro contou que já havia conversado com o presidente da Petrobras. A coisa que mais nos preocupa é uma possível alta do petróleo. Está em torno de 5% no momento. Conversei com o presidente da Petrobras também. A exemplo do que aconteceu na Arábia Saudita, o ataque de drones, em poucos dias voltou à normalidade, o que a gente espera que aconteça agora também. O presidente também vem conversando com os ministros da Economia e de Minas e Energia e disse que não vai interferir nos preços dos combustíveis. Nós temos uma linha de não interferir, acompanhar, buscar soluções. A gente apela para governadores, vamos supor que aumente 20% o preço do petróleo, vamos supor. Vai aumentar 20% o ICMS, não dá para os governadores ceder um pouco nisso também, porque todo mundo perde. Porque quando você mexe em combustível, né, toda a nossa economia é afetada nessa questão. Nessas consultas durante o dia, a avaliação no governo é de que qualquer que seja a reação do Irã, deve respingar na nossa economia. O Brasil tem uma boa relação comercial com o Irã e com os Estados Unidos. Diante desse cenário imprevisível, a ordem, nesse primeiro momento, dentro do governo, é observar, avaliar as reações e aguardar os acontecimentos. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai se reunir com a equipe econômica e estudar alternativas para atravessar o período de alta do petróleo. O Itamaraty divulgou uma nota agora à noite dizendo que o Brasil apoia a luta contra o terrorismo e que está pronto para participar de esforços para evitar uma escalada de conflitos neste momento. O Itamaraty não condenou o assassinato do chefe militar iraniano, mas condenou o ataque à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá e defendeu a integridade dos diplomatas americanos presentes no Iraque. Só uma correção agora, na reportagem com o perfil de Qassem Soleimani, dissemos que o conflito Irã-Iraque terminou em 1998. Na verdade, a guerra acabou em 1988. Pedimos desculpas pelo erro.